pessoal, meu nome é Leandro Maciel e hoje a gente vai falar sobre roteiro para o projeto Meu Primeiro Podcast da Secult4 pela Lei Aldir Blanc. Quando se fala em roteiro, a gente tem que associar a palavra planejamento. Roteiro, em espanhol, se chama guión, ou seja, guia. O roteiro como guia pretende organizar as ideias que você vai tratar ao longo do seu projeto. Sendo assim, qualquer organização que você fizer das suas ideias para o seu projeto pode ser considerada roteiro. Mas em se tratando de podcast, é preciso que a gente se pergunte: que tipo de podcast nós queremos desenvolver? Isso porque, para cada podcast, nós temos uma estratégia diferente para desenvolver esse planejamento. Esse planejamento pode ser um rascunho com as ideias, ele pode ser estruturado numa planilha do Excel, ele pode ser usado num software de edição, contanto que ele contenha essas premissas, essas ferramentas de organização que são indispensáveis à organização das ideias. Aí você se pergunta, seu podcast é uma roda de conversa? Nessa roda de conversa, tem convidado ou é só o grupo principal? Seu projeto é um projeto solo ou é um projeto de storytelling, narrativo, que conta histórias? Para cada um desses formatos, existem estratégias diferentes para desenvolvimento do roteiro. Então, sendo assim, a gente vai listar, vai passar por cada um desses formatos e entender como desenvolver essas estratégias narrativas. Temos o formato de podcast bate-papo ou debate. Nesse modelo, nesse formato de podcast, o mais importante é a descontração do convidado. Nele, as ideias que você pode desenvolver, elas precisam dar espaço ao convidado para que ele se sinta à vontade, para que ele se sinta acolhido. Portanto, a organização das ideias nesse tipo de formato deve permitir uma relação mais fluida da conversa com o entrevistado. Se você pretende organizar as ideias, listar todas as ideias que vão ser desenvolvidas, você deve começar pelas ideias mais gerais de apresentação desse convidado até aquelas mais específicas, que justificam o motivo daquele convidado estar ali. Fazendo isso, o convidado ele é tanto apresentado a um público que desconhece, quanto ele colabora com o projeto do episódio, desenvolvendo as ideias que você julgou necessário que ele desenvolvesse nesse momento. No formato bate-papo, restrito ao grupo de amigos, a um grupo limitado de pessoas, esse elemento do convidado ele já se perde. Portanto, nesse tipo de formato de podcast, o mais interessante é que o grupo tenha uma interação muito forte e consiga desenvolver as ideias entre as falas, para que não seja concentrado toda em um participante. Sendo assim, roteirizar um podcast de bate-papo tem como premissa dividir as falas entre os participantes, organizar o que cada um vai dizer e contribuir com aquele episódio, para que assim o episódio tenha uma regularidade e sejam apresentadas ideias que de fato colaborem para aquele tema. Nesse bate-papo entre amigos, é muito importante a presença do host. Host é um mestre de cerimônias que vai organizar as ideias entre os participantes e fazer um controle de tempo, para que as ideias sejam apresentadas num ritmo e numa cadência que seja favorável ao desenvolvimento do tema. É importante dar atenção ao uso da linguagem quando se está pensando um podcast colaborativo de bate-papo. Vamos pensar, a descontração é um elemento primordial, muito importante, mas não se deve se perder a intenção da temática, a intenção do clima que está querendo se desenvolver nesse episódio. Então a linguagem tem que acompanhar o sentimento e acompanhar o clima tanto do convidado ou quanto do tema que está sendo desenvolvido. Existem também os podcasts informativos. Neles, o jornalismo, enquanto linguagem, é uma referência muito importante. Nos podcasts informativos, a informação sobre um determinado evento ou acontecimento é o que garante unidade temática a esse episódio. Sendo assim, ferramentas do mundo da comunicação social e do jornalismo em especial se tornam muito estratégicas para serem usadas. Portanto, entender como se estrutura uma notícia é fundamental para o desenvolvimento de podcasts informativos. E aí vamos pensar. Como você gostaria de ser informado sobre um acontecimento, sobre um tema? Que informações, que elementos são mais importantes para dizer sobre um fato? Onde aconteceu, quem participou,
qual foi a repercussão, qual foi a hora, o lugar, quais foram as pessoas que estavam envolvidas. Todos esses elementos compõem ferramentas estratégicas para o desenvolvimento dessa informação. E você deve levar em consideração nesse tipo de podcast. É importante perceber que podcasts informativos têm uma proximidade muito grande com o jornalismo. E jornalismo é uma área profissional. Exige formação específica e um comprometimento com a notícia que muitos jornalistas precisam ter. É preciso também um código de ética com relação à notícia que está sendo transmitida. Evitar as fake news é dever de todo cidadão. Por isso, verificar a fonte da notícia é muito importante para esse tipo de podcast informativo, porque você garante que o seu podcast vai ter legitimidade e credibilidade. Temos também um podcast narrativo, também conhecido como storytelling. O storytelling é uma maneira de se contar uma história. É uma forma, um formato de se contar uma história para tornar ela mais interessante, dependendo do lugar em que a gente conte essa história. Quando a gente pensa num podcast que conta histórias, em podcasts narrativos, podcasts de storytelling, a gente está entendendo que essa linguagem ela tem que ser pensada para colaborar com esses elementos dessa história. E que elementos são esses? Bom, aí a gente vai pensar como nós contamos as nossas histórias. Quais os elementos, quais as ferramentas mais importantes que precisam estar presentes numa história para que ela seja interessante. Então, a gente tem que imaginar que personagens são muito importantes para a história. A gente tem que entender que as ações que esses personagens fazem também são importantes e o sentido dessas ações para o encaminhamento dessa história. Tudo isso aliado a uma maneira de contar uma história que seja empolgante, que seja envolvente para o público. Afinal de contas, a gente está vinculado à narração, ao som, às ideias transmitidas por uma pessoa para tentar convencer outras pessoas de que essa história faz sentido, de que essa história poderia ser verdade. Esse é o elemento principal da ficção, fazer com que o público acredite naquilo que está sendo contado. Então, se a gente for pensar num roteiro para esse modelo de podcast, a gente tem que levar em consideração o encadeamento dos acontecimentos dessa história para que ela faça sentido e seja empolgante para os ouvintes. Uma das referências mais importantes quando a gente pensa na estrutura de uma história é um grego chamado Aristóteles. Aristóteles, no seu livro A Poética, desenvolveu uma percepção de como as histórias são estruturadas. Para ele e para todo o Ocidente, a partir da sua obra, as histórias deveriam ter uma referência de começo, meio e fim. Parece óbvio, mas a partir dessa referência do Aristóteles, a gente começa a entender que as histórias elas podem ser organizadas também por atos. Primeiro, começo, segundo, meio, terceiro, fim. No primeiro ato, nós temos a apresentação do ambiente e dos personagens. No segundo ato, o desenvolvimento, a gente tem o desenvolvimento da própria trama. Quais são as ações principais, qual é o impacto disso para o personagem e para os outros personagens envolvidos e, no terceiro ato, o clímax ou o desfecho da história. Como nós podemos pensar essa estrutura nas nossas histórias do podcast? Bom, se a gente quer envolver e prender a atenção dos nossos ouvintes, a gente precisa dominar essa estrutura narrativa e entender os diferentes momentos dessa história. Uma boa locução, uma boa dicção, bons efeitos sonoros colaboram para uma imersão na história. Esses são elementos fundamentais para um podcast de storytelling. Mas é preciso também entender a função do som para se contar uma história. Mas é importante lembrar que outros elementos compõem a contação de uma história. O som e a paisagem sonora são elementos fundamentais para causar essa imersão, esse envolvimento nos espectadores. Sendo assim, esses elementos, os elementos que compõem essa paisagem sonora, merecem uma atenção especial. E a atenção a essa paisagem sonora e os elementos que compõem a edição de um podcast, vocês vão ter com o Elton Bastos, técnico de som, que vai garantir para vocês um aprendizado, uma imersão nesses elementos. Mais um lembrete. O podcast narrativo, ele abrange outros formatos também de podcast. Entender a estrutura de uma história é importante, inclusive, para entender como é que esses elementos podem ser usados em podcast de bate-papo, por exemplo. Entender a estrutura de uma história te ajuda a planejar
a narrativa que você quer causar no seu podcast. Seja ele um podcast narrativo, seja ele um podcast de bate-papo, de debate ou mesmo informativo. Como complemento à oficina de roteiro, eu vou deixar aqui com vocês algumas referências de livros que podem auxiliar na escrita e no desenvolvimento dos roteiros que vocês vão desenvolver para os seus podcasts. A nossa primeira referência é o Aristóteles, com o seu livro A Poética. Nesse livro, o Aristóteles desenvolve toda uma teoria de como as histórias são contadas ou foram contadas à sua época. E assim ele oferece para a gente uma percepção de como as histórias poderiam ser contadas a partir dessas referências. A nossa segunda referência é o livro A Jornada do Escritor, do autor Christopher Vogler. Nesse livro, ele recupera teses antigas de outro livro fundamental, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e atualiza para pensar as narrativas cinematográficas a partir dessas referências mitológicas da narrativa. Esse livro é muito importante para entender como as narrativas se desenvolveram na linguagem do cinema, mas também é muito importante para todos nós que desenvolvemos podcast. Outra referência fundamental é o livro Story, de Robert McKee. Nesse livro, ele desenvolve como as narrativas e como a teoria da narrativa pode ser compreendida e assimilada a partir das referências cinematográficas. Mais um exemplo dessa área que nós podemos incorporar e levar para nossas histórias do podcast. A nossa quarta referência é o livro 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, do autor Humberto Eco. Essa referência agora vem da literatura, entendendo que a ficção é um elemento primordial para forjar o nosso imaginário. Então, dominar esses elementos da ficção também nos ajuda a entender do planejamento necessário para o desenvolvimento das narrativas. Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, tenham feito bom uso e confiram os outros episódios.